Todo mundo no Reino Mágico sabe que no final de um arco-íris há um pote de ouros, e todos os unicórnios nas redondezas param tudo o que estão fazendo imediatamente e começam a correr atrás do arco-íris para encontrar o seu tão desejado pote de ouros no final do arco-íris. Alguns seres que são aproveitadores desprezíveis aproveitam desse momento para poder reunir multidões e então fazer o grande torneio da corrida de unicórnios. E tudo isso é apresentado aqui no Unicorn Fever. Esse é um jogo de aposta tático. Você vai ter que apostar no cavalo certo, ganhar muito ouro, talvez até que fazer um empréstimo com a máfia élfica, talvez assinar alguns contratos para no final você ganhar muita glória. E aqui nesse jogo, ganha quem tiver mais glória. Vamos lá? Bem, primeiro vamos à preparação do jogo. Você vai abrir o seu jogo, você vai colocar o tabuleiro na mesa, você vai colocar o marcador de corrida no primeiro espaço da trilha de corridas, você vai pegar todas as fichas de ouro e glória e colocar à disposição na mesa, e cada jogador vai pegar 20 de ouro. Coloque as cartas de empréstimo do lado do jogo, embaralhe o baralho de movimentos e coloque no canto superior esquerdo do tabuleiro viradas para baixo. Dependendo da quantidade de jogadores que estiver jogando no momento do jogo, você vai colocar algumas ou todas as fichas de aposta no espaço correspondente. Eu vou explicar isso mais à frente. Separe todos os tipos de fichas de ação. Você vai criar uma pilha para cada cor, colocando as menores em cima e as fichas maiores embaixo. Separe todas as cartas de contrato por clã. Existem 5 clãs: clãs das fadas, dos gnomos, dos goblins, dos duendes e das bruxas. Você vai jogar com apenas 2 clãs durante toda a partida. Você pode escolher quais clãs você quer jogar ou você pode determinar aleatoriamente. As demais vão ser devolvidas à caixa, pois não usaremos durante o jogo. Depois de selecionar os clãs das cartas de contrato, você vai embaralhar elas, vai colocar elas viradas para baixo do lado do tabuleiro e vai disponibilizar as 3 primeiras cartas no espaço de contrato do tabuleiro. Lembre-se de encaixar a base circular de cada miniatura de unicórnio com a cor do unicórnio correspondente. Também tem as cartas de unicórnio. Você vai separar cada carta de unicórnio embaixo do seu unicórnio correspondente no espaço disponibilizado. Embaralhe todas as cartas mágicas. Novamente, dependendo da quantidade de jogadores que você estiver jogando, você vai entregar ou 4 ou 5 cartas para todo mundo. Aleatoriamente, determine quem vai ser o primeiro jogador da rodada. Depois de definido, entregue para ele a ficha de primeiro jogador. Embaralhe as fichas de chance e, de forma aleatória, coloque um em cada espaço de chance na tabela de chances. Isso vai classificar qual unicórnio é do mais rápido até o mais lento. Veja qual é o unicórnio mais lento e vire a sua carta, deixando ele em estado de frenesi. Eu vou explicar o estado de frenesi mais à frente. Todo jogador vai ser proprietário de um unicórnio, então começando pelo primeiro jogador e seguindo o sentido horário, distribua para cada jogador a ficha do proprietário, correspondente ao unicórnio com a pior chance disponível para o primeiro jogador, que equivale a 7 vezes o ouro, a chance de 6 vezes o ouro para o segundo jogador, a chance de 5 vezes o ouro para o terceiro jogador e assim sucessivamente. Devolva as fichas de proprietário não utilizados para a caixa. Pronto! Agora você está pronto para começar. O unicórnio que estiver com a pior chance na tabela de chances, ele vai estar em estado de frenesi. Isso pode alterar ao longo do jogo, tornando outros unicórnios em estado de frenesi, e os que estavam em estado de frenesi podem perder esse seu estado de frenesi. Mas o que é o estado de frenesi? O estado de frenesi é uma habilidade especial que o unicórnio ele adquire para ele poder se equilibrar com os outros unicórnios, já que o unicórnio ele vai estar com a pior chance na tabela de chances. Se você estiver jogando com apenas 2 jogadores, possui uma regra adicional que é o quê? Você vai retirar todas as fichas de ações que possuem um B do tabuleiro, você vai retirar as fichas de apostas de classificação tardia, e você também vai pegar os dados de aceleração e você vai estar rolando cada um deles para poder ver quais fichas de apostas você vai estar retirando do jogo.
E também existe uma regra adicional para quando você está jogando com 6 jogadores. Se você estiver jogando até 5 jogadores, você vai entregar 5 cartas mágicas para todos os jogadores. Se você estiver jogando com 6 jogadores, você vai entregar apenas 4 cartas mágicas para todos os jogadores. Uma observação: esse jogo ele é jogado inteiro em 4 rodadas. Se você estiver jogando com 6 jogadores e não quer uma partida muito longa, você pode realizar apenas 3 rodadas para uma partida mais rápida. Uma partida de Unicorn Fever completa, ela é realizada em 4 rodadas e cada rodada é composta por 3 fases. A primeira fase é a fase de planejamento. Durante essa fase, você realizará ações onde você pode assinar contratos, jogar suas cartas, realizar apostas e muito mais. A segunda fase é a fase de corrida, onde nós vamos virar as cartas de movimento e rolaremos os dados de aceleração para ver assim os unicórnios correndo todo o trajeto do arco-íris. E então, terceira e última fase, que é a fase dos resultados, onde todo mundo somará seus pontos, vendo quem ganhou dinheiro, quem perdeu suas apostas e quem conseguiu mais glória. Depois das 4 rodadas, todo mundo somará todas as suas glórias. Aquele que ao final do jogo ganhar mais glória, ganha o jogo e receberá o título do Mestre do Arco-Íris. Em Unicorn Fever, você pode realizar 2 tipos de apostas: apostas de classificação e apostas de vitória. Quando você escolhe uma aposta de vitória, você diz que aquele unicórnio vai ganhar a corrida ficando em primeiro lugar. E quando você faz uma aposta de classificação, você está falando que determinado unicórnio ficará ou em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro lugar. Ou seja, ficando entre os 3 finalistas. Ainda existem 2 tipos de fichas de aposta de classificação: a aposta de classificação antecipada e a aposta de classificação tardia. A diferença da aposta de classificação antecipada e a aposta de classificação tardia é que, caso elas sejam bem-sucedidas, se você fez uma aposta de classificação antecipada, você ganhará 3 de glória, e se você fez uma aposta de classificação tardia, você ganhará apenas 2 de glória. Se você fez uma aposta de classificação e foi uma aposta bem-sucedida, o valor que você apostou naquele unicórnio, ele será dobrado. Agora, se você fez uma aposta de vitória e aquele unicórnio ele realmente vencer a corrida, você ganhará 5 de glória e ainda você terá que olhar o número de chance que aquele unicórnio está equivalendo, que você ganhará aquele valor multiplicado. Por exemplo, se eu fiz uma aposta de vitória em um unicórnio que ele tem o seu valor de ouro multiplicado por 6 e ele chegar à linha de chegada em primeiro lugar, o valor que eu apostei naquele unicórnio será multiplicado por 6. Na primeira fase, que é a fase de planejamento, cada jogador terão 3 ações, começando pelo primeiro jogador fazendo sua primeira ação, o segundo jogador a sua primeira ação, o terceiro jogador sua primeira ação, e assim segue sucessivamente até retornar novamente o primeiro jogador, realizando sua segunda ação, o próximo jogador a segunda ação, e assim novamente até chegar novamente o primeiro jogador, terceira e última ação, o próximo jogador, terceira e última ação, e assim segue sucessivamente. As ações aqui nesse jogo são realizadas através das fichas de ações. Algumas dessas fichas possuem ações combinadas ou possuem apenas uma única ação. Se você escolheu aquela ficha, você vai realizar aquela ação imediatamente. E você pode perceber que as fichas de cima são melhores que as fichas mais embaixo. Por exemplo, se eu como jogador resolver realizar esta ação que possui na sua ficha, realizar uma aposta de classificação e também descer 2 cartas, se o próximo jogador também quiser realizar essa mesma ação, a próxima ficha consistirá em realizar uma aposta de classificação e descer apenas uma carta. Perceba que cada ficha tem um lugar para ficar no tabuleiro. Caso as fichas acabem e não tenha um desenho no tabuleiro, você não pode mais realizar aquele tipo de ação. Porém, se as fichas acabarem e existir um desenho no tabuleiro, você ainda pode realizar aquela ação, independente se não houver mais fichas. Suas ações podem ser: você pode realizar uma aposta, sendo essa aposta de classificação ou então aposta de vitória. Você pode descer cartas, você pode pegar ouro, você pode pegar uma carta de contrato. Fique ligado, se uma pessoa já realizou uma ação de comprar uma carta de contrato,
Se você também quiser comprar uma carta de contrato, talvez você tenha que gastar algum ouro para poder adquirir uma carta de contrato. Você pode, na próxima rodada, se tornar o primeiro jogador e você pode também ganhar glória. Então você pode fazer tudo isso na fase de planejamento. Existem várias fichas, cada ficha faz uma coisa diferente. Algumas dessas fichas podem estar combinadas. Por exemplo, fazer uma aposta de vitória e ainda ganhar glória se a sua aposta for bem sucedida. Ou você pode estar fazendo alguma aposta de classificação e também descendo alguma carta. Após todo mundo ter feito suas ações, a gente vai encerrar a primeira fase e vamos começar a segunda fase, que é a fase de corrida. E agora começa a corrida, é aqui onde todo mundo fica eufórico e todo mundo fica torcendo para aquele unicórnio que você apostou ganhar a corrida e você ganhar muito dinheiro, você ganhar muita glória. A fase da corrida ocorre em 4 etapas. A primeira etapa, você vai mover a ficha de primeiro jogador caso necessário. Se alguém tiver utilizado a ficha que contenha um desenho de uma cenoura nela, ele logo vai se tornar o primeiro jogador na próxima rodada. Logo em seguida, você revela todas as cartas mágicas que foram descidas em todos os unicórnios. Perceba que possuem cartas mágicas positivas e cartas mágicas negativas. Aquelas cartas mágicas que forem conflitantes, ou seja, que tiveram uma positiva e uma negativa, e no canto superior esquerdo eles possuem a mesma letra, você vai descartar ambas as cartas e não vai precisar resolver o efeito delas. Verifique todas as cartas mágicas e verifique quais cartas podem ser aplicadas os seus efeitos imediatamente, e o restante das cartas permaneça como elas solicitarem. Em seguida, você vai embaralhar o baralho de movimentos. E agora, finalmente, todos os unicórnios vão correr! Você vai revelar uma carta de movimento e o número que corresponde ao unicórnio que está na mesma linha vai andar aquela quantidade de casas. E após andar aquela quantidade de casas, você vai rolar os dados de aceleração. Esses dados vão dar um boost no seu unicórnio, fazendo eles andarem mais uma casa. Caso os dois dados saiam o mesmo número, você vai andar somente uma casa, a não ser que aquele unicórnio tenha uma carta que fale o contrário, fazendo ele poder andar mais de uma casa. E assim você vai seguir, revelando a carta e rolando os dados de aceleração, revelando uma carta e rolando os dados de aceleração, até você verificar quem está chegando na linha de chegada. Conforme os unicórnios forem chegando, coloque ele em seus respectivos lugares na ordem de chegada. Em caso de empate dos unicórnios, verifique se aquele unicórnio possui alguma carta que faça ele desempatar, fazendo ele ficar na frente do unicórnio que ele empatou. Caso nenhum desses unicórnios que chegaram empatados tenha uma carta de desempate, você deve verificar qual que é o unicórnio cuja a chance for mais alta na tabela de chances e ele vence o empate. Se os unicórnios empatados tiverem a mesma chance, o primeiro jogador decide a ordem que eles chegaram. E agora nós chegamos à terceira e última fase, que é a fase dos resultados. Aqui, todo mundo vai pagar as apostas, ver o que foi bem sucedido, o que foi mal sucedido, vai pagar imposto da glória, você vai atualizar as chances de cada unicórnio, você vai verificar quais unicórnios estão em pior chance e vai colocar eles em estado de frenesi, e o que não está em pior chance você vai retirar ele do estado de frenesi. Você vai retirar todos os contratos de clãs que não foram adquiridos e vai colocar 3 novas cartas de contrato de clã e você vai atualizar o marcador da corrida. Feito tudo isso, bora para a segunda rodada. Todo mundo devolve as fichas que foram utilizadas e vamos para a segunda rodada. Novamente, planejamento, corrida e resultados. Novamente, devolve as fichas. Terceira rodada, planejamento, corrida e resultados, e novamente quarta rodada, encerrando finalmente em resultados. Depois das 4 rodadas, todo mundo vai somar quanto de glória ganhou, vai somar quanto de ouro tem, você ainda pode gastar a cada 20 de ouro, você pode receber mais 1 de glória, você deve pagar seus empréstimos caso você tenha feito empréstimos com a máfia élfica, e então quem tem mais glória se torna um mestre do arco-íris. Esse foi Unicorn Fever, é um dos meus jogos favoritos, prediletos. Eu adquiri lá na Paladins, vale muito a pena e se você quiser, eu recomendo.
Qualquer coisa, o site deles estão aqui embaixo na descrição. Se você comprar pelo site, você consegue 10% de desconto nesse jogo que é incrível, é maravilhoso, dá para você jogar com 2 pessoas ou com a galera e é muito divertido. Então fica a minha recomendação de jogo e até o próximo jogo.